Oi pessoal, meu nome é Juliana Cassalho, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tô de volta aqui hoje com mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje. E eu acredito que tem muita gente que tava ansioso pra ver esse vídeo, porque é a parte 2 de um vídeo que eu comecei há uns dias atrás, né? Então essa daqui é a parte 2 desse vídeo, que é onde eu tô contando pra vocês um relato de parto aqui no Canadá. Então eu contei pra vocês já um pouquinho, né, de como foi, como que depois que eu descobri, né, quais foram aí os meus primeiros passos. Se você não assistiu, já tá disponível, é só você voltar lá e assistir o vídeo. E agora eu vou estar contando pra vocês, então, o restante. Nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês sobre as complicações que eu tive no parto, sobre como foi o meu parto, sobre como foi a minha rede de apoio. Vou falar também se eu tive algum gasto ou não tive gasto, né, com esse parto morando aqui no Canadá. Então eu vou estar contando isso tudo agora pra vocês, tá? Então se você gosta de vídeo desse tipo, não esquece de deixar o seu like. E se você não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. É só você ir lá, clicar no inscrever-se e acionar o sininho pra receber a notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, bora pro vídeo. Gente, então, né, continuando aí a história que eu tava contando pra vocês, eu tive diabetes gestacional, né, até então eu tinha todos os meus atendimentos feitos por midwife, que são as parteiras, já expliquei tudo lá no primeiro vídeo, tá? Então, se você tá meio de paraquedas que não tá entendendo o que aconteceu, volta lá, assiste o primeiro vídeo, depois você vem pra esse, que daí você vai entender a história toda. Então fiz o meu exame, descobri que tinha diabetes gestacional. A midwife me falou o seguinte: eu vou passar você agora com uma nutricionista e com um médico. Essa nutricionista, ela vai te dar orientações de como você comer melhor, comer bem, né, para poder comer bem tanto você como o bebê. E o médico, ele vai estar acompanhando a sua diabetes gestacional durante a sua gestação, né, até finalizar a sua gestação. Se por um acaso essa diabetes gestacional aumentar mais, né, os níveis dela ficar maior, a gente não conseguir controlar os níveis dela e tudo mais, o seu parto, ele bem provável que ele não seja com a midwife e ele vai passar a ser com o médico. Por enquanto, a minha midwife, eu continuava tendo os acompanhamentos com a midwife e em paralelo a isso eu tinha uma nutricionista e o médico também. O médico, eu conversava com ele, como a gente estava em época de pandemia, estava sendo feito tudo por telefone ou online, né? Então eu tinha a consulta com o médico e com a nutricionista uma vez por semana. Então, todas as semanas a nutricionista me ligava. A primeira vez que ela me ligou, ela fez algumas perguntas básicas, né, de como era a minha rotina e tudo mais. Me mandou uma planilha. Nessa planilha eu deveria anotar tudo que eu comesse. Se eu comesse uma banana, eu tinha que anotar lá. Comi uma banana, entendeu? Tudo eu anotava. E depois, na segunda consulta, ela foi me moldando. Foi falando assim, olha, em vez de você comer uma banana, você come isso. Em vez de você comer aquilo, você come outro. Sabe? Ela foi, tipo assim, trocando os meus alimentos, mandando eu comer mais coisas integrais, foi fazendo o trabalho da nutricionista. Então, uma vez por semana ela me ligava e era assim que ia acontecendo as nossas consultas, né? O médico, ele também me ligava uma vez por semana e quando ele me ligava, primeiro ele me receitou que eu comprasse o aparelhinho para fazer a medição, né, do açúcar no sangue. Esse foi um dos gastos que eu tive, tá? Então, esse gasto eu tive que ir lá e comprar o aparelhinho. O aparelhinho já com os medidor, né, com as fitinhas para fazer a medição, foi assim, eu acredito que em torno de uns 80, 90 dólares, mais ou menos. Foi mais ou menos isso que eu paguei. Então, ele me orientou a comprar isso e todos os dias eu tinha que medir. Eu tinha que medir pela manhã em jejum, depois que eu almoçasse, depois que eu jantasse. Então, eram 3 vezes no dia. Todas as vezes que eu media, eu tinha uma planilha também que eles me mandaram por e-mail e eu tinha que ir anotando na planilha como que tava o meu açúcar, né? Então, eu almoçava, anotava, jantava, anotava, acordava de manhã, anotava, ia anotando tudo. E uma vez por semana ele me ligava e pedia para que eu falasse para ele esses números pra gente ver se tava aumentando, se tava diminuindo ou se só com a dieta da nutricionista tava resolvendo. E graças a Deus fui conseguindo, né, manter tudo certinho, gente. Eu não comia doce.
E olha que pra mim não comer doce é difícil, viu? Não comia doce, eu fui assim mantendo tudo certinho. E aí quando foi chegando bem próximo da Hannah nascer, enquanto isso eu tinha normalmente meus acompanhamentos com a midwife, tá? Porque o meu caso ele tava seguindo estável. Então, como tava seguindo de estável pra bom, eu não precisei largar a midwife e correr pro médico. Eu consegui ir mantendo assim, né, tendo essas consultas online e minha midwife me acompanhando também. Então, a minha midwife me orientava, me mandava fazer ultrassom, me mandava fazer os exames que era preciso. Então, a gente foi mantendo assim. Quando chegou bem próximo da Hannah nascer, quando eu estava de 38 semanas, o bebê... Pra quem não sabia, como eu não sabia, né? Por isso que eu tô contando pra vocês. Gente, eu era muito leiga. Vocês não têm noção como eu era leiga nesse assunto. De verdade, muito, muito. Pra mim era 9 meses, mas eu não sabia nem quantas semanas tinha 9 meses. Então, se você também não sabe desses pontos, o bebê ele tem que nascer com 40 semanas. Tem não, né? O ideal é que ele nasça com 40 semanas, mas ele pode chegar até 42 semanas, né? Então, ele pode chegar de 40 a 42 semanas, não vai ter nenhum problema. Quando eu tava com 38 semanas, eu tive uma consulta com a minha midwife. Aí a minha midwife olhou todos os meus resultados, viu como que tava meu acompanhamento com o nutricionista e com o médico, viu que tava tudo ok. E falou assim pra mim: Juliana, você já está com 38 semanas, porém, a sua diabetes gestacional, ela está totalmente controlada, mas ela não sumiu. Você está controlada, mas você ainda tem ela. Então, o ideal é que a gente faça esse seu parto na semana que vem. Aí eu parei e pensei, como assim, na semana que vem? Eu tava esperando essa criança nascer com 40 semanas, semana que vem eu vou estar com 39. E aí ela falou, exatamente, o ideal é que a gente faça essa criança nascer com 39 semanas, porque quando tem a diabetes gestacional e tudo mais, a gente prefere antecipar o parto do que deixar seguir aí até 42, que é o máximo que pode. Aí eu falei assim, e agora? O que vai acontecer? Aí ela falou assim pra mim, então, agora vai ser o seguinte, se você topar, né, que é a mãe quem decide se quer antecipar esse parto ou não, a gente vai fazer um parto induzido em você, então a gente vai induzir o nascimento dessa criança. Aí eu falei assim, ué, mas então se é melhor pra mim e é melhor pra criança, com certeza, né, em primeiro lugar tava a vida da Hannah, se é melhor pra ela e você que tá me dizendo que é melhor, então eu vou seguir por você. Então eu quero sim induzir, vamos fazer e vamos trazer a Hannah pro mundo, né? E aí foi isso que aconteceu. Então a gente marcou, com 39 semanas, a gente marcou um dia no hospital. Aqui também, gente, só uma outra parte que eu não tinha contado pra vocês. Quando você vai ter a criança e você começa, né, fazer aí todo o processo, você tem que fazer primeiro o seu plano de parto, né? Quando eu comecei com a minha midwife, eu esqueci de contar isso pra vocês. Eu tive que fazer um plano de parto. O plano de parto são algumas folhas, né, com várias perguntas que ela dá pra você, que é perguntando assim, coisas assim, o que você quer que aconteça no dia, sabe? É tudo o que você quer que aconteça no dia do parto e o que você não autoriza no dia. Porque quando chega no dia, é tanta adrenalina, é uma sensação assim tão difícil de explicar que muita coisa você não consegue nem pensar e nem decidir. Então por isso que ela já me deu isso tudo muito antes, para que eu já pudesse preencher, né, e levar para eles. Então quando chegou no dia do meu parto, eles já tinham essa folha, né, com o meu plano de parto, e eles já saberiam exatamente o que eu autorizava e o que eu não autorizava. Então aqui o parto normalmente ele pode acontecer em 3 ambientes diferentes, eu vou falar assim que fica mais fácil. Ou no hospital, ou em uma casa de parto, né, que seriam alguns lugares onde também se fazem parto, mas não é exatamente dentro do hospital. Ou uma terceira opção, que é você pode optar em ter o seu bebê em casa, né, ter o parto em casa. Eu optei pelo hospital, até porque eu não sei, eu me sentia mais segura tendo esse bebê no hospital. Então, ok. Então, chegou no dia, eles agendaram, né, pra mim, digamos que eu tava com 39 semanas, eles ligaram pra mim, agendaram, né, a data que eu deveria estar no hospital pra gente começar a fazer a minha indução. E, gente, chegou então a data que a gente havia agendado com o hospital pra poder fazer a indução do nascimento da Hannah. Quando chegou no dia,
Eles me pediram, foi numa segunda-feira, eles me pediram para que eu estivesse no hospital na segunda-feira, 7 horas da noite, para começar o processo da indução. Eu fui pro hospital 7 horas da noite, já fui com tudo, né? Com a mala minha, a roupa da Hannah, já fui com tudo pronto, porque eu não sabia exatamente como que ia ser. Então foi numa segunda-feira, foi no dia 17 de maio, às 7 horas da noite, eu fui pro hospital. Aí chegou no hospital, a minha midwife não estava lá, né? Isso daí, a midwife, ela só ia chegar quando eu entrasse em trabalho de parto, né? Até então, eu tinha enfermeiras e atendimentos ali do hospital. Não tinha nenhum atendimento com a minha midwife. Minha midwife só ia chegar na hora que eu começasse a entrar em trabalho de parto, a minha midwife chegaria, né? Isso daí era o que ela tinha me explicado. Então, quando chegou no dia 17, 7 horas da noite, fui pro hospital, eles me passaram um gel, pediram para que eu voltasse embora para casa e disseram, né, que eu deveria começar a sentir alguma contração, alguma dor e que no dia 18, que era na terça-feira, eu deveria retornar pro hospital logo pela manhã, às 8 horas da manhã. Então foi isso que aconteceu. Eu vim embora pra casa, não senti nada, parecia que nada tinha acontecido. Aí quando foi às 8 horas da manhã da terça-feira, no dia 18, eu voltei pro hospital, né, conforme haviam solicitado, eu e meu marido, e novamente levei todas as malas, levei todas as roupas da Hannah, as minhas. E aí a gente chegou no hospital, 8 horas da manhã, aí eles já falaram assim que eles iam me internar, né? E que eu deveria ficar lá agora, então até que a bebê nascesse, eu só sairia de lá quando a Hannah nascesse. Aí nisso, logo depois, era mais ou menos meio-dia, era por volta assim do meio-dia, a minha midwife chegou. E ela falou que ela ficaria comigo então. E chegou logo a Reni, gente. Era o que eu mais pedia pra Deus, era que mandasse ela, vocês acreditam? Que era, como eu disse, né? Uma das que eu mais. Das 3 que eu tinha, era a que eu mais me identifiquei. E era a que falava espanhol, a que eu tava me sentindo mais confortável pra conversar, até pra dar risada junto com ela. E Deus foi tão bom que mandou ela pra mim. Aí chegou no dia, era por volta assim do meio-dia, quando eu vi ela abrindo a porta, gente, eu não acreditei de verdade. Falei, não acredito, Deus, muito obrigada por ter mandado ela pra mim. Porque eu pedia muito, sabe? Eu tinha, igual eu disse, né? Eu tinha 3, mas eu pedia muito pra que fosse ela. Porque ela foi ali o meu primeiro contato, foi a que eu mais me identifiquei mesmo. E aí, logo ela abriu a porta, assim, parecia a porta da esperança abrindo quando ela chegou. E aí ela chegou então e ela falou assim, olha, agora eu vou ficar com você até que a Hannah nasça. Aí eu falei, então tá bom. E aí nisso então eu já estava internada, né? Tava eu e meu marido. Quando era meio-dia que ela apareceu, né? Eles colocaram um soro na minha veia e começaram a me dar aquele, dizem que é aquele soro da dor, medicamento, né? Que eles aplicam na gente pra começar a dar as dores da contração. E aí foi indo. Eu sei que aí logo que eu tive a primeira contração, assim, já foi aquela primeira dor bem forte. Eu já gritei por anestesia. Até isso também estava no meu plano de parto, né? Porque quando eu fiz o plano de parto eu disse que eu ia querer sim anestesia. Então eles logo vieram, né? Já me aplicaram a anestesia. Eu tomei ao total 2 anestesias, né? Então eles me deram a primeira. Era assim por volta de umas 4 horas da tarde, né? Que foi quando começou, né? A minha primeira contração, umas 4, 5 horas da tarde. Eu não vou lembrar exatamente os horários, mas era mais ou menos isso. E aí eles me deram a minha primeira anestesia. Eu tava com acho que 2, 3 dedos só de dilatação. A gente tem que ter 10 dedos, né, para que o bebê nasça. E aí, quando era, assim, já mais à noite, aquela anestesia já tava passando e a Hannah não tinha nascido ainda. E eu já tava começando a sentir dor de novo. E aí eu pedi outra anestesia. Eles me deixaram, acho que uns 20 minutos, uma meia hora, assim, com dor. Até que a enfermeira viesse, né, e me aplicasse anestesia. E aí a enfermeira veio, me aplicou, ela só não veio antes porque ela tava aplicando em uma outra paciente, né, então era totalmente entendível, apesar da dor, né, chegar na hora você não quer saber de nada, né, você quer passar na frente de todo mundo, mas ela tava atendendo uma outra e assim que ela acabou o atendimento ela veio aplicar anestesia em mim.
Gente, logo depois que ela aplicou essa anestesia, assim, ainda ela tinha me falado, olha, eu vou aplicar anestesia em você pela segunda vez, mas isso pode ser que tarde ainda mais o seu trabalho de parto. Porém, não foi isso que aconteceu. Assim que ela aplicou a anestesia, eles fizeram de novo o exame de toque, né, pra ver como que tava a minha dilatação. E aí, logo já deu os 9 dedos de dilatação. Quando deu 9 dedos de dilatação, foi a maior correria do mundo dentro daquela sala. Eu só ficava assim, gente, olhando pra um lado e pro outro, porque eu tava anestesiada, então eu já não tava sentindo dor, né? Eu, inclusive, antes, um pouquinho, eu tinha feito até chamada de vídeo com a minha mãe e com tudo mais. Então, assim, só via assim, ó, o pessoal correndo e eu olhando pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. O meu marido começou a entrar em desespero. O meu marido ficou mais desesperado que eu no início, gente. Ele começou a entrar em desespero e ele não é de chorar. Tipo assim, a gente já tá junto há anos e eu nunca vi ele chorar. E naquele dia eu vi ele chorar. Ele começou a chorar. Ele falou que ele estava sentindo muita emoção. E eu assim, eu acho que é porque eu tava anestesiada, sabe? Quando você tá assim meio atordoado, não tá sabendo nem direito o que tava acontecendo, só escutava aqueles barulhos de longe, assim. E aí, de repente, começou aquela movimentação, aquela correria na sala, e já chegou a outra midwife, né, a outra parteira. Aí eu sei que daí a gente começou assim a colocar na cama, né? E aí a gente começou a fazer força pra Hannah nascer. Era por volta das 10 horas da noite, mais ou menos, 10 e meia da noite. E ela nasceu meia-noite e 38. Ela nasceu já fazia 38 minutos, que era dia 19. Então foi por pouco que ela não nasce no dia 18, mas por 38 minutos ela nasceu no dia 19. Então, o meu trabalho de parto, né, minha indução, não o trabalho de parto, a indução, ela começou na segunda-feira, dia 17, e ela só se encerrou no dia 19, à meia-noite e 38, que foi quando a Hannah nasceu. Então agora eu vou contar pra vocês de valores, que eu tenho certeza que vocês estão todo mundo bem curioso pra saber isso, né? Então assim, pessoal, como eu tive todo esse suporte de midwife, centro comunitário e tudo mais, eles me passaram uma folha, né, onde seria cobrado de mim apenas o valor do hospital, que era nada no dia do parto. O valor do hospital, ele era assim, eles me deram opções de 2 hospitais que eram próximos da minha casa, eles me falaram, ó, você pode ter a Hannah nesse hospital ou nesse hospital. O hospital A é o valor, esse é o valor, o hospital B é esse o valor. No hospital A, o valor era de $800, né, que eu teria que pagar. E no hospital B, o valor era de $1.000. Era mais ou menos esses valores. $800 ou $1.000. Mas aí você escolhe, né, tanto por mais assim, por saber qual que você quer mesmo, por reputação, por tudo, né? Saber qual que você acha que é melhor. Pesquisa muito antes e me diz que se você quer ter no hospital A ou no hospital B. Então, isso daí foi tudo lá no começo. E aí eu optei pelo hospital, não pelo valor, né? Eu optei pelo qual fosse ainda mais próximo da minha casa. Então eu optei, no caso, pelo hospital de $800, né? Não optei pelo hospital mais caro, mas não foi realmente por causa de valor, foi por causa de localização. Porque o mais barato, ele era mais perto da minha casa, tipo assim, ó, o mais barato era 20 minutos da minha casa. E o outro, que era $1.000, que era um pouquinho mais caro, ele tava aí aproximadamente uns 40 minutos da minha casa, tipo assim, o dobro, entendeu? Do tempo. Então eu optei pelo de $800. E aí, então foi isso. Então chegou no dia, eu fui lá pro hospital que eu tinha escolhido e tudo mais, fizeram todo o procedimento, tudo, a Hannah nasceu. E aí, gente, veio a grande, ótima notícia, além do nascimento da Hannah, né? Porque a primeira notícia maravilhosa foi o nascimento da Hannah. Aí veio a segunda notícia maravilhosa. A Hannah nasceu em plena pandemia de coronavírus. Em plena pandemia de coronavírus, todos os hospitais no Canadá estavam com custo free, grátis, para qualquer tipo de atendimento. Tanto para atendimento de coronavírus, qualquer outro tipo de atendimento, inclusive nascimento de criança. Vocês acreditam? Então, na minha cabeça eu ia ter que pagar os $800. Quanto eu tive que pagar? Zero. Não tive que pagar nada. A Hannah nasceu sem nenhum tipo de custo pra mim. E, gente, o atendimento que eu tive naquele hospital, de verdade, foi um atendimento, assim, excelente, excelente mesmo, que eu não tenho o que reclamar de nada, de nada.
Eles vinham, as enfermeiras vinham o tempo inteirinho na sala me perguntar se eu queria água. Depois que a Hannah nasceu, né? Me perguntar se eu queria água. Eles me traziam comida toda hora, sabe? Nem se fosse entre uma refeição e outra, eles traziam gelatina, traziam coisas assim pra mim comendo. E assim, e pro meu marido, a única parte era que não tinha as refeições, né? Ele não tinha direito, assim, às refeições, mas lá embaixo no hospital tinha uma cantina, né? Onde ele podia ir lá e comer, tinha restaurante, tinha pizza, tinha um monte de coisa lá embaixo. Então ele sempre descia fazer as refeições dele lá embaixo, mas assim... o lugar para ele dormir, por exemplo, não era uma cadeira, entendeu? Tinha uma cama mesmo, um sofá-cama, né? Tinha um sofá-cama, então ele passou ali, os dias que ele ficou ali comigo, ele ficou no sofá-cama com lençolzinho, com travesseiro. É assim, realmente, gente, o hospital em si, muito bom também, muito bom mesmo. O quarto que eu fiquei num quarto sozinha, tanto... antes da Hannah nascer, como depois que a Hannah nasceu, o quarto era todo pra mim, sozinho, com direito ao Wi-Fi, a TV, tinha até Netflix lá, gente, tinha Netflix lá. Então era assim, o banheiro só meu, era tudo só meu. Foi realmente, não tenho o que falar, o hospital foi 10 mesmo, e tudo, todo o atendimento. Esse daqui é o bercinho, né? Não sei como que fala. Onde ela vai ficar quando ela nascer. Essa seria a minha cama, já tá preparada. Tem uma TV. Aqui tem um sofá-cama para acompanhante, uma cadeira de amamentação. Aqui tem um banheiro privado. Esse é o quarto. Então é isso. Se você queria saber aí quanto eu gastei para poder ter o meu parto aqui no Canadá, foi isso, foi free. De tudo isso, gente, desde quando eu comecei, desde quando eu engravidei até quando a Hannah nasceu, eu não paguei nenhum exame, eu não paguei nenhuma consulta, eu não paguei nem o parto dela, não paguei nada. A única coisa que eu tive que pagar foi, como eu disse pra vocês, o aparelhinho, que é onde eu fazia a medição do meu açúcar no sangue, né, que eu tive que comprar numa farmácia. Foi o único gasto que eu tive. De resto, eu não gastei nada com nada. Então, assim, tô contando pra vocês o meu caso, o meu relato de parto. Foi esse. Existem pessoas, sim, que tiveram que pagar. Existem pessoas, sim, que tiveram que pagar caro, inclusive. Porque ter bebê aqui... não é assim tão barato se você não vai num centro comunitário. Assim, é caro, sim, bem caro. Existem pessoas que eu conheço, né, que tiveram um bebê com médicos, que não foi com midwife, não gostou, falaram assim que foi péssimo. Existem pessoas que tiveram um bebê com midwife também e não gostou. Então, assim, é de pessoa pra pessoa, né? Eu tô contando pra vocês como que foi o meu caso, tá? O meu caso, graças a Deus, foi excelente. O meu maior medo era o fato de eu estar longe da minha família, né? Mas isso não abalou em nada. Foi tudo muito tranquilo, eu senti o tempo inteiro muito confortável, muito seguro, eu tinha muita certeza de tudo que estava acontecendo, até porque eles sempre foram muito claros comigo. Eles falavam, ó, é isso, isso ou isso. Então, assim, foi tudo assim muito claro, muito, muito claro mesmo. Desde o dia que eu comecei lá antes, né, quando eu comecei o meu primeiro atendimento, eles já me falaram tudo o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer, o que era certo, o que era errado. Então, assim, até o dia que a Hannah nasceu, eu tinha tudo muito claro na minha mente e foi muito bom. Não tenho o que reclamar, gente. Se eu fosse pra mim ter outra filha de novo, eu gostaria que fosse exatamente do jeito que foi essa primeira. Eu queria que fosse exatamente assim. Então, o meu relato de parto, enfim, chegou ao final, né, gente? Esse vídeo ficou muito longo, eu espero que vocês tenham assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, assim, vamos pensar, o que vocês podem comentar? Graças a Deus. Porque graças a Deus que deu tudo certo, né? Então, se você chegou até o fim, se você chegou até aqui, ó, comenta aí, graças a Deus, que daí eu vou saber que você chegou até aqui.
Tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Agora eu quero fazer um outro vídeo pra vocês, que eu não vou fazer aqui, senão esse aqui já tá ficando muito grande. Eu vou fazer um outro vídeo pra vocês contando como que foi depois que ela nasceu. Porque depois que ela nasceu, eu tive alguns dias ainda de acompanhamento com a midwife, até a gente encontrar um pediatra. E eu vou fazer um outro vídeo pra vocês depois, explicando essa parte também. Porque eu acho legal contar como que é o procedimento por aqui, como que funciona. Tá bom? Então, gente, eu já vou me despedir, porque eu tô achando que vocês não estão chegando esse vídeo até aqui, né? Mas, então não esquece, ó, graças a Deus, eu vou saber que você chegou até aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Essa foi a minha história, tá bom? Cada um tem uma história diferente, então essa é a minha. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. E se você não é inscrito, gente, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. É só você ir lá, clicar no inscrever-se. É grátis, é fácil. Aciona o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.